Olá, mentes sedentas por conhecimento. Meu nome é Marco, eu sou engenheiro eletrônico, me formei em 2008. Eu já trabalhei com manutenção preventiva, também trabalhei com testes de sistemas de hardware e de software. Qual vai ser o objetivo desses vídeos? Vou realizar projetos de sistemas eletrônicos. Esses projetos vão ser um desafio para mim, porque alguns conceitos eu não tenho, vou ter que buscar. Outros eu conheço e vou aplicá-los. Como vai ser a estrutura desses projetos? A princípio nós vamos estudar os conceitos, vou dar apenas uma pincelada, porque se eu me aprofundar nos conceitos o vídeo seria muito extenso. Na sequência nós teríamos a busca das características dos componentes do projeto, suas características, suas especificações. E por fim a montagem e ver o sistema funcionando. Qual o objetivo desse vídeo? Vou realizar um sistema de aspiração de pó inteligente. Como ele vai funcionar? Vou soltar ele no ambiente, ele vai aspirar a sujeira automaticamente desviando dos obstáculos. Certo, agora nós temos a montagem na protoboard. Aqui nós temos a fonte de tensão de 12 volts, que vai alimentar um regulador de 5 volts. Ele, por consequência, alimenta o microcontrolador. Nós temos então o controle do microcontrolador, um driver para o motor DC, que vai realizar a rodagem do sistema. Nós temos aqui um outro driver que vai ser o que vai controlar o motor de sucção, que vai aspirar a sujeira. Mais aqui embaixo nós temos um driver que vai acionar os motores de passo, o motor de passo. Aqui na fonte de tensão, os conceitos, agora vamos ver, né? Aqui na fonte de tensão nós temos os filtros, que vai deixar a nossa tensão de entrada mais estável. Aqui no driver do motor de passo nós temos os diodos entre as bobinas, que tem a função de, como ela vai ter um chaveamento desses transistores. Então cria uma corrente induzida inversa. Isso faz com que os transistores aqueçam o seu coletor e a vida útil do componente se reduza. Então utiliza-se um diodo para drenar essa corrente induzida para a terra. Aqui nos drivers, os drivers estão funcionando como chaves, então a saturação ela está em torno de a tensão VCE ela é muito menor que 0,2 volts, que considera uma saturação boa. E no corte nós temos uma tensão VCC. Ok. Eu realizei com esse papelão mais ou menos o protótipo de como vai ser o meu sistema. A mecânica, pelo menos. Aqui na direção foi colocado um círculo, né, nas rodas, e fixo as rodas nesse círculo, onde esse sistema vai fazer com que ele vá para a esquerda e para a direita, onde o nosso motor de passo vai estar posicionado aqui na mecânica real, né, no sistema valendo, e vai dar a direção. Ok? Aqui eu tenho o sistema montado, mas com a mecânica, a princípio é o sistema valendo. Aqui então tem o motor de sucção, que por essa tubulação aqui vai realizar a aspiração. Eu tenho aqui a engrenagem que vai fazer esse motor DC, fazer o sistema realizar, ir para frente ou para trás. Aqui eu tenho a mecânica da direção da roda com o motor de passo, mais a mecânica de direção. Aqui na frente eu tenho um sensor de aproximação. Conforme aproxima, o sistema vai parar, ou se não tiver nenhum objeto aqui, ele vai continuar. Bom, aqui nós temos o meu sistema na protoboard. Aqui o meu modelo do aspirador. Então vamos ligar ele e vamos ver como é que está funcionando. Ele precisa de um toque na frente. Bom,
que nós podemos notar aqui? Ele está obstruído, está tentando desviar, aqui está tentando rodar, mas lá o motor DC está derrapando e não consegue desviar. Então aqui eu acho que a gente vai precisar fazer uma manobra para trás e fazer ele seguir. O outro caso é quando ele está desviando lá, os resistores aqui, bom, vou desligar porque está muito barulhento. Os resistores aqui estão aquecendo do motor DC. Aqui eu vou ter que então botar um sistema de uma ponte H para esse motor DC, para que eu consiga fazer um controle para ele ir para trás. Quando ele for obstruído, ele vai para trás e desvia do obstáculo, e daí segue o caminho de novo. Aqui está ok, realmente ele está tentando desviar o motor com a direção, mas aqui só tá os resistores mesmo com problema. Vou ter que aumentar a potência deles, porque aqui eu tô com 1/4 de watt e aqui consome 1,2 watts. Mas como os transistores estão chaveando os passos que esse motor dá, então mais ou menos cai pela metade essa potência. Então meio watt já daria conta desse aquecimento. Aquele motor está derrapando, o motor DC também está derrapando por causa da polia. A polia não está certa, vou ter que trocar a polia. E a princípio é isso, então, os problemas que eu tenho aqui nesse protótipo. Vamos trabalhar mais um pouco. Olá galera, aqui é o código do Aspiracasa, desenvolvido por mim. É o sistema robótico que tem a função de aspirar poeira. Então aqui no início do meu código eu tenho as funções: motor RAM, motor sucção, motor de passo, ADC sensor, variáveis de controle, status antigo 2. Esse aqui é o controle para ligar e desligar o motor de rodagem. Temos uma enumeração. Aqui eu tenho os graus que eu quero girar o meu motor de passo. Aqui algumas questões das funções que nós vamos tratar do motor de passo, que é qual motor que eu vou utilizar, se é unipolar ou bipolar, para que direção que eu quero que ele ande, para a esquerda ou para a direita. Aqui uma interrupção que vai contar um tempo para o meu sistema ficar ligado meia hora e desligado 1 hora, para economizar energia e para economizar o meu sistema mecânico e eletrônico. Então aqui iniciando o meu código, veremos o código mais à frente. Vamos ver as funções então que nós vamos tratar, que foi visto aqui: motor RAM, sucção, de passo e o ADC sensor. Vamos vir aqui nas funções. Aqui começa as funções implementadas. Então aqui motor de passo. Então aqui o que eu fiz? Só para nós termos uma ideia. As variáveis de controle: conte posição, última posição unipolar, última posição bipolar. Aqui a minha taxa de velocidade do meu motor, que eu quero que cada passo executa a cada passo. É o tempo que executa meu tempo que executa a cada passo no giro do motor. Então aqui eu tenho o motor unipolar direita. Aqui é conforme olhar na especificação do motor de passo, nós temos algumas condições de como deve estar configurado as bobinas do motor de passo. Então aqui eu tenho a configuração para um motor de meio passo, que para o meu sistema ele tem um torque maior. Então aqui eu tenho para o meu motor a configuração para o meu motor unipolar para a direita e o meu motor unipolar para a esquerda. Se vocês observarem, está num sentido e aqui está o sentido contrário. Mesma coisa para o motor bipolar direita e o motor bipolar esquerda. Ok? Seguindo aqui nas condições, o que acontece? Eu lá no meu código principal já inicio aleatoriamente um valor para o meu grau lá, eu coloco 0, então ele parte de 0, então ele guarda essa posição 0
Quando ele cai aqui dentro dessa função, ele verifica para que lado eu quero que vá. Ele sabe que a posição inicial, porque eu dei para ele, e ele vai girar x vezes o valor que eu colocar dentro da função. Se eu quiser que ele gire 360 graus, eu coloco 360 graus, aqui ele vai dar um giro de 360 graus. Mas lá no meu código eu utilizo de forma mais coerente, que é quantas voltas eu vou dar? Vou dar meia volta, vou dar 360 voltas? Não, lá eu coloco, me dá 12 vezes de 360, então ele vai fazer 12 giros de 360 graus. Ok? É mais ou menos assim que funciona esse meu código do motor de passo. Aqui eu tenho o motor para unipolar, condição para o motor de unipolar, onde eu vou para frente ou para trás, para direita ou para esquerda, onde eu direciono para direita ou para esquerda, isso. Aqui para quando eu vou para a esquerda, se eu vou para a esquerda, eu solicito para a esquerda também voltar. Mesma coisa aqui na direita. Para a direita eu solicito para ele ir para a direita e peço para a direita, mas para voltar. Motor bipolar, mesmo sistema. Direção direita, última posição, conta a posição que eu tô. Daquela posição vou até o grau que eu quero. Até o grau que eu quero. Coloco lá a posição que eu quero, a condição que eu quero. A condição que eu quero lá na saída da minha função. Mesma coisa aqui para a esquerda, mesmo procedimento. Coloco o grau, pego o grau, conto o grau, reduz, avança, reduz ou avança o grau. Última posição unipolar, conte posição, última posição bipolar, conte posição. Ele mantém então a última posição sempre, né, para deixar atualizada essa função para uma próxima, quando ele entrar uma próxima vez aqui nessa função. Aqui para o motor, então, resumindo aqui, ele pega o grau que eu quero, o grau que eu tô, coloco o x grau para frente ou x grau para trás, né? E a direção que eu quero, direita ou esquerda. Ok? Vamos ver então o motor de sucção. O motor de sucção nada mais é que um tempo que conta, o tempo que vai ficar aspirando e o tempo que ele vai ficar em descanso. Então aqui nós temos variáveis de controle do tempo. Inicializo quando ocorreu a interrupção. Quando ocorreu a interrupção, que está configurado para 6 segundos, ele entra aqui e começa a contar. Quando ocorre a interrupção, ele conta aqui. Conta 60 minutos, 30 minutos. Contou 60 minutos, 600, liga o motor de sucção por 1 hora, nesse caso. Aciona lá a porta do meu motor. Caso contrário, ele desliga, se não passou os 600. Passou os 600, ele vai até 900, contou mais 300, então ele aguarda meia hora desligado e zera as variáveis de novo. E assim sucessivamente. Então, resumindo, ele conta o tempo a cada interrupção que ocorre, que essa interrupção ocorre a cada 6 segundos. Ele contou, passou 600, deu 1 hora, foi a 900, que dá mais 300, deu meia hora. Perfeito? Seguimos aqui então para o ADC sensor. A função ADC sensor tem a função de, quando obstruir o sensor, ele avisa o sistema que está sendo obstruído. E assim a sequência do código vai realizar uma ação sobre isso. Então aqui nós temos o que? Variáveis de controle, tempo de resposta, tensão e um contador. Aqui é a porta que eu configuro para utilizar o RA0 como um AD. Aqui então, feito isto, eu tenho
um contador que vai realizar a leitura da porta e vai armazenar a tensão. E vai armazenar a tensão, por 100 vezes, 99 vezes a princípio. Não, 100 vezes, menor ou igual. 100 vezes. Feito isso, o que aconteceu? Ele pega essa tensão e faz uma média. Vai me dar uma média, que é a tensão média. Na verdade, aqui eu tenho uma tensão média. Essa tensão, ele faz uma transformação para... Aqui é um valor binário, né? Quando ele realizar essa média, eu vou ter um valor binário aqui. E aqui eu vou ter a conversão desse binário para decimal. E vou conseguir ler e vou conseguir converter isso para meu código e realizar uma solução para esse caso. Ok. Resumindo, então, ele é um cara que vai ler, vai fazer uma média e vai enviar para o meu código, né? Essa função retorna uma tensão média lá para mim, para o meu código, para eu tomar uma decisão. Ok, então aqui vamos ver o motor run, que é a função que faz ele ir para frente ou para trás. Então aqui eu tenho as variáveis de controle, VDUT Cycle Out 240. Aqui esse 240 é mais ou menos uns 80% do meu tempo com ele, uma potência de 80%, vamos falar assim. Então eu vou ter o meu sistema rodando a 80%. Aqui eu tenho um tempo definido de 100 milissegundos, eu vou botar 100 microsegundos, que é para estabilização do meu sistema. Aqui então começa, se tiver ligado eu desligo, se tiver ligado eu desligo, se tiver desligado eu ligo. Aqui é para saber se eu paro ou se eu rodo, ok? Então aqui seguindo eu tenho, caso eu for 1, ele vai entrar nessa condição. Vou iniciar com 254 meu VDUT Cycle. Então vou começar com ele no máximo. E aqui eu dou um start no meu PWM. E aqui ele faz uma contagem com o meu máximo diminuindo até o meu mínimo que eu tinha colocado aqui no início, 240. Então 240 vai ser meu 80% do meu motor. Aqui 254 eu estou a 100%. Então eu arranco com 100% e diminuo para 80% no meio do meu sistema. Para ele dar um arranque mais forte no início, né? Para eu ter um torque maior no início. E depois eu estabilizo para 80%. Então aqui eu tenho, é o que eu faço, PWM VDUT Cycle. Aqui então eu boto, conforme vai diminuindo lá meu VDUT Cycle, aqui vou colocando na saída e vai diminuindo lá para mim, na saída. Aqui um tempo para estabilização. Mais adiante aqui eu tenho que o meu PWM configurado para 240 e estabilizo meu sistema e ok. Mantém ligado lá meu motor nessa velocidade até eu dizer lá para o meu sistema que eu quero que pare, daí ele entra nessa condição aqui, parou. Então ocorre uma frenagem amortecida, então ele tem aquele 240 que entra aqui e ele vai diminuindo esse VDUT Cycle, então até chegar a 0% aqui. E chegando a 0% ele parou, PWM Stop, e aqui mantém a variável atualizada e retorna para a minha função principal. Então voltando lá agora que nós terminamos de analisar as funções, vamos aqui analisar o meu programa principal. Aqui na verdade nada mais é que a utilização dessas funções. Então eu tenho mais numa
lógica. Aqui eu tenho então minhas variáveis de controle, o meu leitor de sensor. RAM front é o que vai fazer com que o meu sistema ande já quando eu ligo o meu sistema. Aqui as configurações da minha interrupção. Aqui as configurações dos registradores da minha interrupção. Configuração das minhas portas que eu vou utilizar. Aqui é para a minha ponte H. Esse aqui é para o meu motor de passo. Configuração do meu PWM em 5000 kHz. 5000 Hz. Inicialização do motor de passo. Aqui então inicializo meu motor de passo a 0 graus, como eu tinha comentado no início, quando a gente estava falando sobre o motor de passo. O motor que eu vou usar é um bipolar. Aqui então eu tenho o início da minha função do meu programa. Então aqui, enquanto tiver ligado o meu ventilador, o meu aspirador, ele vai ler o sensor, vai aguardar um tempo para estabilizar o sistema. Conforme aqui, como ele é 1, eu disse que era 1 lá no início, né? Como ele é 1, ele vai já configurar a ponte H para que o sistema vá para frente e roda o meu motor. Então aquele e o RAM front 0, porque vai só dessa vez que vai acontecer isso. E ele roda para frente então quando eu ligo o meu sistema. A leitura do sensor, então vai ocorrer a leitura do sensor. A leitura do sensor, se for menor que 3, significa que está obstruído. Se obstruiu, então ele vai parar o motor, vai inverter a ponte H para que o sistema rode para trás, vai rodar o meu sistema e vai aguardar 1 segundo indo para trás. Retornou, ele vai fazer o que? Vai girar as rodas da frente para a direita. Então ele pega e gira a roda da frente para a direita. Aqui o que eu estou fazendo é nada mais do que indo para a direita 180 graus e retornando ele para 0 graus, que seria para a esquerda, se eu tivesse ido para a esquerda. Aqui é só para mostrar, na verdade, só para mostrar as duas condições, né? Mas eu podia simplesmente botar aqui para a direita 360 e faria a mesma coisa. Aqui eu só estou mostrando as duas condições, né? Para quando eu fosse para a direita e para a esquerda. Ok, dá certo igual. Então aqui eu também tenho a configuração daí do meu aqui é o 0, na verdade aqui é o 0. Nesse momento eu configuro minha ponte H para que ele vá para frente agora e rode. Desculpa. Vai para trás e rode, né? Foi para trás. Só que agora ele vai andar 3 segundos para trás. Rodou 3 segundos para trás, ele entra nessa condição, onde vai fazer ele retornar para 12 posições. Essas 12 voltas, na verdade, que ele vai dar, né? Aqui deu 22 voltas, aqui deu 12 voltas. Ele vai retornar para a posição inicial que ele estava. E aqui configura de novo a ponte H. E desliga, zero, né? A minha saída do meu porte D, que são as saídas do meu motor
de passo dos drivers do meu motor de passo, porque se eu deixo ele ligado, um deles fica aquecendo, porque fica alimentado. Então eu desligo eles depois que eu trabalhei com eles. E RAM front 1, que se tiver ainda dentro do tempo de 1 hora, ele entra aqui e faz todo esse processo novamente. Ok, galera? Espero que tenham gostado. Um abraço. Pessoal, aqui está o teste então do meu sistema do aspira-casa. Obstrui o sensor. Aqui não fica bem fechadinho. Melhorou um pouco agora. Ele ajusta as rodas bem de leve. E é para aspirar o papel. Quando não pega no sensor, começa a atrapalhar um pouco. Ok, galera, aqui então para mostrar que aspirou, deixa eu botar aqui na mesa devagarinho. O sistema que aspira é por aqui, e aqui eu tenho o vácuo, né, que ocorre, né, acaba vindo para cá a sujeira, como pode ser visto, ó. Tem alguns papéis que eu coloquei no chão ali para ele aspirar. Ok, galera, então tá aí, o aspira-casa funcionou. Abraço, até a próxima.